Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de bater um papo com vocês sobre painéis solares como esse aqui. Então, na hora de você escolher um painel, existem muitas opções no mercado, muitas variáveis a serem consideradas, e por isso eu gostaria de iniciar hoje uma série de vídeos aí sobre esse tema. Quem é do ramo consegue facilmente distinguir ou diferenciar um painel monocristalino de um policristalino. E aí, você sabe qual é a diferença de um monocristalino para um policristalino? Esse painel aqui, por exemplo, pessoal, é um monocristalino Hall cell, ou seja, meia célula. Se você observar aqui, ele é composto por 144 meias células. A diferença desse painel Hall cell é basicamente que as células não são quadradas, e sim retangulares, porque elas foram divididas ao meio. E isso reduz as perdas a 1/4 do que seriam quando você tem ali as células full, ou seja, cheias, quadradas. Tá? Isso é uma tecnologia para minimizar perdas, já que as correntes que fluem por elas são menores, ou seja, metade das correntes que fluem na célula cheia. Células cortadas ao meio produzem metade da corrente elétrica de cada célula convencional, já que a potência elétrica depende do quadrado da corrente. Com a metade da corrente circulando em cada célula, as perdas ômicas nos terminais elétricos e nas próprias células são reduzidas a 1/4 das perdas originais. P, que é a potência, é igual a R vezes I sobre 2 ao quadrado, que é igual a RI ao quadrado sobre 4, ao passo que originalmente as perdas seriam P é igual a RI ao quadrado, assumindo que as resistências ômicas presentes nos módulos são aproximadamente as mesmas para os dois tipos de células. Então a gente consegue diminuir perdas e também você consegue mitigar estresses mecânicos nessas placas, que é um dos principais problemas que você encontra num modelo clássico full cell. Você tem aqui nesse painel 144 células associadas de forma mista. Então eu tenho 72 células em série e mais um grupo de 72 células em paralelo, juntando então, portanto, esse arranjo que vai gerar aproximadamente 42 volts de corrente contínua. Então, se você dividir a tensão produzida por essa placa, digamos assim, no auge do Sol, se você dividir isso por 72, você vai obter aproximadamente 0,6 volt de corrente contínua. Então, você tem aqui dois strings, digamos assim, associados. 72 células em série com outras 72 células em série, gerando, portanto, um arranjo fotovoltaico de 144 células que geram aproximadamente 42 volts de corrente contínua. Existem algumas premissas de engenharia que têm que ser consideradas no projeto. Por exemplo, a inclinação correta e a orientação do painel para o norte e a inclinação de acordo ao plano horizontal, a latitude da localidade onde o projeto vai ser instalado. Aqui, por exemplo, você tem, como eu disse antes, um painel fotovoltaico monocristalino, e ele se destaca por sua eficiência energética, pelo seu rendimento em relação aos policristalinos, e ele é um Hall cell de 144 células. E aí, quando você tem todas as condições satisfeitas de radiação solar aí sobre a superfície do painel, você tem a geração de exatamente 41,92 volts de corrente contínua a uma corrente de 13,11 amperes. Se você multiplicar uma grandeza pela outra, você vai obter exatamente 550 watts de potência, que é a potência nominal dessa placa solar. E aí, quando se instala uma usina fotovoltaica como essa aqui, é preciso
sincronizar a demanda com a potência gerada. Posso colocar mais painéis solares do que eu realmente preciso? Não só pode, como deve. Se você puder colocar, faça isso, porque o excesso de energia que você produzir vai virar um banco, vai se transformar num banco de energia que você vai poder utilizar dentro de algum tempo e também ceder para outras unidades consumidoras que esteja no seu estado e nominadas no seu CPF. Mas isso é outra história. E para finalizar esse bate-papo de hoje, eu gostaria de fazer um teste bem simples. Apesar de ser aproximadamente 14 horas e com um tempo bastante nublado após uma chuva, a gente tem irradiação solar incidindo indiretamente aqui sobre esses painéis, né? Já que a abóbada da Terra, a abóbada terrestre, ela funciona como um enorme domo, onde a luz solar ela se irradia de forma difusa, indiretamente, para gerar energia, não como a gente quer, mas ela gera energia e a gente vai quantificar o quanto que esse painel está gerando nesse exato momento, mesmo não estando inclinado ou orientado para o norte e praticamente nessa posição vertical. Vamos lá? E agora nós estamos aqui atrás do painel, onde nós vamos medir com auxílio desse instrumento aqui qual é a tensão que ele está gerando neste momento, mesmo sem irradiação solar direta sobre ele, já que nós estamos com um tempo bastante nublado após uma chuva, e também vamos medir a corrente de curto-circuito. Então eu tenho aqui atrás dele as conexões, onde esse terminal aqui é o terminal positivo e esse aqui é o negativo. Em outro momento, eu gostaria de falar sobre os inversores ou os microinversores que fazem essa conversão para a corrente alternada. Então, nesse momento, nós temos exatamente 44,21 volts de corrente contínua. E agora que nós medimos a tensão de circuito aberto, que quer dizer uma tensão que não enxerga nenhuma carga no sistema, nós vamos medir agora a corrente de curto-circuito fornecida pela placa, considerando esse cenário de pouca irradiação solar, com a placa na posição totalmente vertical e com o tempo nublado. Tá? E para isso, a gente vai conectar aqui essas duas pontas, positivo e negativo, fazendo literalmente aqui um curto-circuito. E não se preocupem, isso é de praxe, o procedimento é esse, isso não danifica, isso não queima a placa, pois ela tem condições de fornecer, segundo a placa, 14 amperes de corrente de curto-circuito, dos quais 13,11 é a corrente nominal dela. Então, para isso, a gente vai conectar esse cara aqui, um no outro. Agora nós temos uma corrente fluindo aqui e basta, com o auxílio de um alicate amperimétrico dedicado para medir corrente contínua, fazer essa aquisição dessa grandeza elétrica. Então, conforme a gente pode observar aqui no instrumento, está gerando uma corrente nesse momento de 2,83 amperes. Tá, mas a corrente de curto-circuito desse cara não era de 14 amperes e a nominal dele, ou seja, a corrente nominal de operação, não era de 13,11 amperes? Então por que eu tenho apenas 2,84 amperes agora, mesmo tendo uma tensão superior a 40 volts? Simples, pessoal, porque nesse momento a gente não tem o Sol irradiando toda a sua potência sobre a superfície das células, devido ao tempo estar nublado, e toda essa energia que nós estamos produzindo aqui, ela vem apenas e tão somente da energia indireta do Sol, que é aquela que é refletida nas nuvens, nas paredes, nos muros e no próprio solo. Então essa energia que a gente está produzindo aqui, ela corresponde talvez a menos de 10 ou 15% da nominal da placa, devido a esses fatores. E no próximo vídeo sobre esse tema, eu gostaria de trazer aqui
dois microinversores conhecidíssimos para a gente comparar um com o outro. Um da DEI e outro da Rui Maios. Vamos comparar os dois que têm a mesma potência nominal e as mesmas características construtivas para a gente comparar aí o desempenho dos dois numa situação em que o Sol esteja em melhores condições de irradiar sua energia para os painéis solares. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí desse tipo de conteúdo, senta o like aí, compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas recebam esse tipo de conteúdo. A gente vai ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo bate-papo sobre energia solar aqui no canal da Eletricidade e em todas as nossas redes sociais. Um abraço, pessoal!